a direção, para que no momento em que nós estivermos cansados, o Senhor possa restaurar as nossas forças, renovar as nossas forças e nos dizer o que nós precisamos fazer. Então, muitas vezes, por que nós não encontramos as respostas? A resposta, por quê? Ou porque não temos paciência de esperar o Senhor. A paciência de esperar no Senhor não é fraqueza, pelo contrário, né? É uma dádiva do Senhor. A paciência é algo que o Senhor nos dá, né? Paciência é um dom de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos ter paciência, esperar o tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo, né? Nós precisamos ter tempo para o Senhor, né? Como falamos, tempo de intimidade com o Senhor, tempo de edificação das nossas vidas, para que a gente venha matar a carne, para que o espírito seja fortalecido. Para isso é preciso ter tempo com o Senhor. Lembrar que, embora a gente tenha as nossas necessidades nesse mundo, precisa trabalhar, precisa cuidar da casa, precisa fazer tantas coisas, ainda mais nós mulheres, né? É tanta coisa que a gente às vezes não consegue dar conta. Um dia passa e a gente não consegue dar conta, né? Um dia parece que acaba sendo um pouco, né? A mulher, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? Além de cuidar do marido, da casa, dos filhos, trabalhar muitas vezes, né? Hoje em dia, antigamente as mulheres não trabalhavam, hoje em dia, né? A maioria eu acho que trabalha. Então é muito difícil, né? Eu vejo que até minha irmã, que hoje não trabalha, ela tem muitas vezes dificuldade de dar conta, porque são muitas situações que a gente precisa administrar na vida da gente, né? E a responsabilidade de estar ali prestando atenção nos filhos, de estar conduzindo os filhos, de dar atenção que o marido precisa, né? Porque a mulher é diferente do marido, de cuidar das coisas da casa, às vezes médico que tem que procurar, trabalho que tem que trabalhar. Isso não pode falhar. Pode. Então, se para quem não trabalha é difícil, Imagina pra gente. Imagina para quem trabalha. A gente precisa ter muita sabedoria do Senhor, né? Precisa ter muita sabedoria do Senhor. Mas o Senhor diz aqui que a gente precisa voar alto como a águia, né? A águia, ela voa alto, e do alto que ela voa, ela tem uma visão, né? Além do alcance, né? Ela voa alto, ela tem uma visão além do alcance. A gente precisa do Espírito Santo para que a gente tenha essa visão, né? A visão do Espírito Santo de Deus, a sabedoria do Senhor. Sem isso, a gente não pode administrar as coisas que estão em nossas mãos, né? Sem isso, a gente não pode nem mesmo saber para o que a gente precisa dizer não, né? Porque muitas vezes a gente precisa de dizer não para determinadas coisas que estão ocupando o nosso tempo, né? Mas como saber se não ouvir a voz do Senhor, né? É preciso obedecer, é preciso entender que o tempo é do Senhor e que o tempo que a gente tem com Ele, a gente precisa se esforçar para se manter na presença dEle, para ter intimidade com Ele e obedecer a Ele, porque a glória dEle Ele não divide, como nós falamos sempre aqui, né? Ele não divide a glória dEle. Nosso coração não pode estar dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, né? Ou está em Deus ou está no mundo. Se você estiver dividido entre Deus e o mundo, o Espírito Santo vai ficar impedido de falar com você, de dirigir a sua vida, e aí a gente paga o preço. Eu acredito que nenhum de nós quer pagar o preço, né, de decisões erradas que a gente toma na vida, né, de momentos em que a gente fica travado, não sai do lugar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está impedido de falar com a gente. Mas pior ainda que ficar travado é ter consequências que muitas vezes podem ser sérias na vida da gente, né? Porque o Senhor perdoa, o Senhor é misericordioso, as misericórdias dele nos alcançam, né? Ele restaura, mas a gente ainda assim não ficar com a consequência das decisões que a gente toma, né? O Senhor vai ajudar a